Já que já foi lido o texto de referência, que está lá em Gênesis 37, da forma que estão, eu vou ler 37, o Gênesis 37, 19, que está escrito assim: e disseram um ao outro, eis lá já vem um sonhador mó. Só a igreja, vamos dizer assim, lá vem o sonhador mó. Só a igreja, 1, 2, 3, lá vem. Novamente, mais uma vez. Amada igreja, pode colocar o meu slide? O tema da minha, a gente está na série sobre José, e ficou a mim os sonhos que vêm de Deus, discernindo propósitos. Meus amados irmãos, enquanto a gente está aqui falando da palavra do Senhor, eu gostaria que a igreja desse glória a Deus, aleluia, porque o Espírito Santo está aqui. Amém? Eu sou assembleano, eu sou pentecostal, e eu gosto quando a igreja está pegando fogo. Amém? É tão bom que a gente está aqui e tem intimidade com os irmãos, né? É muito bom, mesmo estando um pouco nervoso, que é normal, que a gente está pregando a palavra de Deus, né? Agradeço meus amores, eu chamo meus amores do coral, que veio me honrar aqui hoje com as vossas presenças. Meu irmão é que está ali, o presbítero Vasco, lá da Ademig 2, meu tio já é daqui, o meu professor Hudson está ali também, e toda a igreja, muito obrigado, tá? Então vamos dar a glória junto. Lá vem o sonhador mó. E a pergunta que me vem neste momento é: qual a forma, meus irmãos, que vocês querem ser chamados? Você quer ser chamado como, lá vem o crente que dá cano nos outros, lá vem o crente que xinga os outros no trânsito? Eu estou colocando coisas cotidianas, né? Que acontecem na vida de cada um, não nossa, misericórdia, mas acontece no meio da rua. Ou você quer ser chamado assim, lá vem um sonhador? Amém? Mas antes de falar sobre o texto em si, sobre o texto de José, eu quero colocar aqui, de falar, aí eu que passo, né? Sobre a ciência dos sonhos. Aí eu tenho aqui Aristóteles, Carl Jung, é assim que fala? Carl Jung, o Sigmund Freud e o René Descartes. Desses três aqui, nós temos o René Descartes, que eu acredito que ele teve uma experiência espiritual com Deus. Mas o restante vai falar assim: Aristóteles diz que o sonho é o resíduo das percepções sensoriais do ego da experiência vivida. Carl Jung diz que defendia que os sonhos acessam inconsciente coletivo, carregam arquétipos, símbolos universais e espírito humano. Freud fala que é uma estrada real ao inconsciente, expressão de desejos reprimidos. Só que René Descartes já diz assim: Descartes relata ter recebido sonhos transformadores que orientam sua vocação filosófica, reconhecendo uma dimensão além da razão pura. Aí eu dividi o que são sonhos de Deus e o que são sonhos da alma. Preste muita atenção nessa introdução, porque ela que vai refletir a história de José, e nós vamos fazer uma mistura do Espírito Santo, amém? Sonhos da alma. O texto fala assim: originados nos desejos, medos e emoções humanas. Está de acordo com os nossos cientistas, né, e filósofos, né? Refletem a experiência do dia a dia, está batendo. Foco em si mesmo, o ego, ambições, sem ressonância espiritual duradoura, passam com o tempo e se esquecem, transcendem a experiência. Agora, os sonhos de Deus, eles transcendem a experiência comum, trazem clareza ao propósito. Ela é confirmada na palavra e pelo Espírito Santo, e permanecem vividos e se cumpram no tempo de Deus. Todos nós, meus amados irmãos, todos nós temos uma capacidade que Deus nos criou assim. Deus nos criou com a capacidade de sonhar. A planta não sonha. Até então os cientistas não comprovaram isso. Os animais sonham, como nós.
Mas o único ser, o ser que tem capacidade de sonhar sonhos sobrenaturais, somos nós, seres humanos. Quando a gente verifica povos passados, eu gosto muito daquelas histórias dos Vikings, né? Todo sonho que eles tinham era sonhos de uma divindade deles lá qualquer. Todo sonho, todo tipo de sonho que eles tiveram, eles colocaram em algum Deus. O Deus tal, o Deus tal, porque tem vários nomes, né? Ele fala que é isso aqui, esse sonho. Por que nós cristãos hoje em dia, a gente costuma descartar os sonhos? Seja aquele sonho mais bobo que a gente possa ter. Eu sou uma pessoa que sonhou muito em minha vida. Eu sonhei ser oficial do bombeiro desde o início, desde 17 anos. Deus permitiu na minha vida o meu sonho. Mas depois de 25 anos de bombeiro, depois de 25 anos, Deus tem o tempo dele, mas Ele vai realizar seu sonho. Ou seja ele um sonho da alma, agora que vem, ou seja ele o sonho do próprio Deus, porque o sonho de Deus, ele é direcionado, ele vai acontecer. O sonho de Deus na sua vida, meu irmão, vai acontecer, porque o sonho é de Deus. O salmista 37:4, ele diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se você tem um desejo, ora, meu irmão, ajoelha e pede para esse desejo seu se alinhar com os desejos de Deus, porque ele vai ser realizado. Ou seja, desejo da alma, ou seja, desejo do próprio Deus. Deus, ele tem poder para pegar qualquer sonho seu e transformar em realidade. Por isso que os irmãos falaram assim, lá vem o sonhador. E antes de entrar no capítulo 17, eu quero só relembrar-os da promessa. Gênesis 12, de 1 a 3, coloca para mim por gentileza. A promessa, ela veio de Abraão, passou por Isaac e Jacó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, para ter a terra que eu te mostrarei. 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3, e abençoarei os que te abençoem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Lá em Isaac, Abraão e Isaac, Gênesis 26, 2 a 4. A aliança, ela vai se renovar, essa promessa vai se renovar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Amém, irmãos? Vocês estão aí, né? E a Jacó, 28, 13. A aliança se renova novamente. 28, 13, isso. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor teu Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti por descendência. Então a promessa estava na família de José. A promessa estava com José. Eu vou ter que pegar essa mania de ir, né? Tem que pegar essa mania ali. Então o texto vai se referir a José. Não esqueçam, meus irmãos, aqui é um culto de ensino. Então eu comecei lá dos sonhos, e Deus pode realizar qualquer tipo de sonho nosso, porque Ele tem o poder de todas as coisas. Amém? E eu falei do sonho da alma, sonho de Deus, e agora eu falei das promessas que já existem. E aí a gente entra no texto do Gênesis 37 de José. José, o texto vai me falar que José era um menino que tinha 17 anos. É um menino assim, né? Quase virando na fase adulta. Era um jovem de 17 anos. Todos nós esperamos do menino de 17 anos imaturidade, que é normal.
Todos nós já tivemos 17 anos. O texto vai me falar que o pai dele amava mais ele do que os outros irmãos. Tratava ele de forma diferente. Eu estou contextualizando o texto, porque lógico, a maioria dos irmãos sabe, né? Mas às vezes tem gente que não sabe. Então eu vou contextualizar a história. E o texto também vai me dizer, a Bíblia Sagrada vai me dizer, que José, ele levava más notícias para o pai dele. Então nós temos aqui, José era amado, José era filho da mulher amada de Jacó, seu pai que era Raquel. José recebeu uma túnica de presente que simbolizava autoridade. Essa túnica simbolizava preferência. E ele era pastor de ovelhas, levava más notícias. Essas más notícias aqui na Bíblia, pelo menos na minha, não é má notícia de X9, né? Eu vou falar mal do irmão, não é isso não. Ele levava as más condutas dos irmãos. Então a gente pode pensar que os irmãos de José não eram uns anjinhos, não era anjinho. Os irmãos de José aprontavam. E José, um homem que tinha caráter de Cristo, José era leal ao seu pai, e principalmente, José era fiel a Deus, porque o texto vai nos mostrar isso. Amém? Amém? Então ele tinha um caráter, e ele era fiel a Deus. Só que essa preferência gerou alguns transtornos. Essa preferência gerou ódio e inveja dos seus irmãos. E aí, vai um adendo novamente. O pastor falou no domingo, e eu vou reforçar com os irmãos. Essas preferências, elas geram muitos conflitos. Então é caso da gente pensar, utilizando a Bíblia como referência, a forma que a gente trata nossos filhos de forma diferente. Meu pai e minha mãe tinham uma conduta. Se desse para um, tem que dar para os outros 4. Aí haja dinheiro, né? Haja dinheiro, então não dava para ninguém. Então, mas é o certo, porque isso na palavra gera conflitos e transtorno na família. Seguindo o texto. E aí chegamos no texto principal. José, ele teve os sonhos. Lembra, irmãos, já tinha uma promessa. A promessa era passada de geração para geração, não era? E essa promessa, todos sabiam dessa promessa. Eles foram para a terra, aí chegou na terra, Deus falou para Isaac, não, agora isso aqui tudo vai ser teu agora. Aí espera um pouquinho, e foi passando a promessa. Então, de quem seria essa nação? A pergunta que fica, irmãos, de quem seria quem liderar essa nação? Provavelmente seria um desses, não era? Provavelmente seria um desses. E aí José vem e sonha. Aí ele sonha um sonho, eu vou ler aqui. Primeiro sonho dele é o sonho das gavelas, moinhos, feixes, dos irmãos se curvando diante de José. E os irmãos dele, você vai reinar sobre nós? Olha só, a visão do irmão. No segundo, dos astros, lua, sol representando mãe e pai, e os irmãos se curvando a José. Então aqui, os irmãos falam assim, inclusive Jacó, né? Fala assim, repreendeu ele com os irmãos, você vai reinar sobre toda a família. Que história é esse? Só que tem um detalhe, Jacó, ele guardou isso no coração dele. Jacó guardou, porque o Jacó também era um sonhador. Explicando esse primeiro sonho. O primeiro sonho, ele retrata que Jesus, que Deus, ele ia, lógico, a liderança ia ser de José, mas ele ia dar mantimentos. Os feixes significam mantimentos. Ele vai alimentar os irmãos. O segundo texto, ele vai falar que o domínio é por uma nação, porque constelações, né, lua e sol, ia reinar, ia dominar numa nação, e também ia dar providência a essa nação. Só que eles não entenderam assim. Hoje é fácil, né? Porque a gente tem teólogos que passam para a gente estudos. Hoje é muito fácil. Mas eles não entenderam assim. E nesse momento eu preciso que vocês se transportem para esse momento.
Porque a história a gente sabe que Deus lá na frente o abençoou, a gente sabe disso. Mas se a gente pensar agora, como é que José pensou? Como é que os irmãos dele pensaram? Se fosse todos nós, e algum irmão nosso falasse assim, eu vou reinar sobre vocês, naquela época, então a gente transporta para o tempo de José. Talvez não seria diferente a atitude. Então, irmãos, eu já falei o significado dos dois sonhos, né? Só que, de novo, causou inveja, causou ódio esses sonhos, e ele foi tão imaturo, vamos colocar imaturo, tá? José foi imaturo, José não foi tolo. Uma conversa que eu tive com o meu professor Hudson, realmente ele não foi tolo, ele foi imaturo pela idade, sabendo de toda a trajetória, todo o histórico que tem ali, né, Wesley? Todo o histórico que nós temos ali o pai com preferência a José, toda aquela bagunça, e José recebeu um sonho e contou esse sonho. É a imaturidade da idade, isso é imaturidade. Agora tem um detalhe também, que eu gostaria de passar para a igreja, e é uma conjectura mesmo. Eu acredito também que pela idade, pela imaturidade, surgiu um ego de José. Imagine, a promessa já tem uma promessa, eu já tenho uma promessa, todo mundo já sabe dessa promessa, meu pai tem a preferência comigo, nossa, eu sou preferido do meu pai me deu uma túnica de presente, toda colorida, eu posso andar igual o bombeiro, né, a fase do bombeiro laranja, eu posso andar 10 quilômetros, eu vejo um bombeiro, é do mesmo jeito. Imagine, meus irmãos, então ele ficou também com ego ali, ele ficou com ego do ser humano normal, porque o José é como nós, e ele teve esse sonho, isso contou para os irmãos, e para piorar ele teve um segundo sonho, e contou o sonho de novo, aí igual eu falo lá em Goiás, é para acabar com os piquis do Goiás, aí os irmãos ficaram com inveja, muita inveja, e muito ódio dele. O que nós aprendemos, meu irmão? José não passou seu sonho pelo filtro do propósito de Deus. Ele podia ter orado para Deus, falar assim, Senhor, era para eu contar esse sonho, porque no texto não fala que era para ele contar o sonho para a família dele, não. Os sonhos revelarão quem são os seus amigos e quem são os seus inimigos. Nem todos estão preparados para entender o que Deus está fazendo em sua vida, meus irmãos. Não conte seu sonho. Se você não tiver a orientação de Deus para contar esse sonho, você não conta esse sonho. Tem sonho que a gente conta por empolgação, né? Eu vou contar, sonho bobo, eu vou contar. Não, meus irmãos, nós somos cristãos, nós acreditamos no mover do Espírito Santo. Foi pregado aqui, né, pelo irmão Rafael, pelo pastor Samuel, a ação do Espírito Santo em nós, ele que nos direciona, ele vai nos avisar que é um falso profeta, o Espírito Santo está aí para nós, à disposição, então cabe a gente orar, amém, irmãos? E eu vou falar um pouco da parte do ego agora, o ego dele. Lembra do histórico de vida dele? Rubem, pela lei patriarcal, ele perdeu a sua primogenitura. Ele perdeu, porque ele deitou-se com a mulher do pai dele. Então praticamente na lei ele estava fora da primogenitura. Ele estava fora. Então, o texto não fala, meus irmãos, mas a gente pode pensar que José sim teve um espírito de liderança ali. Opa, o sonho, eu sonhei, porque lembra que eu falei? Esse povo de antigamente, tudo que sonhava era uma mensagem divina. Então José sabia que era uma mensagem divina, só faltava confirmar essa mensagem. O que esse texto dos sonhos nos ensina? Que devemos passar pelo filtro, não devemos compartilhar nossos sonhos com qualquer um. Tenha discernimento, meus irmãos. Ore, procure uma pessoa com fé, procure uma pessoa com sabedoria, e até mesmo a gente tem que tomar cuidado com pessoas da nossa família. Isso é prudente e é coerente. Pelo que nós estamos vendo aqui, isso é prudente e coerente, não é, meus irmãos? É prudente. Ore, peça ao Espírito Santo de Deus que te conduza nesse sonho.
eu coloquei, está mais para frente, mas eu coloquei que, dependendo da tua atitude, se o sonho for de Deus, o caminho vai ser mais largo. Vai acontecer, mas vai ser mais largo. Ninguém quer ver a sua luz brilhar. Eu vou contar uma história, muito rápida, uma história antiga. Eu até peguei, eu estava vendo uma pregação, e eu gostei dessa parte que o pastor falou, e eu anotei. O vagalume e a cobra. Vocês já viram essa história? É do vagalume e a cobra. A cobra, ela corria atrás do vagalume todo dia correndo atrás do vagalume, todo dia, e não pegava, e o vagalume voava, e a cobra querendo pegar, e o vagalume um dia cansou. O vagalume um dia cansou daquela história, de correr atrás, de ficar correndo da cobra. Aí ele falou assim, a cobra um dia correu atrás dele, aí o vagalume migrou para ele e falou assim: cobra, para aí, deixa eu te fazer 3 perguntas, só 3 perguntas. 3 perguntas. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a cobra: não. Segunda pergunta: eu te fiz alguma coisa? Aí a cobra: não. Então por que você quer me comer? Aí a cobra virou assim: porque você brilha. Meus irmãos, nem todo mundo está preparado para você brilhar. Nem todo mundo está preparado para ouvir isso. Que você recebeu um sonho, que você vai ser abençoado. Mas lembra da palavra? Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Essa trajetória, né? O pastor já tinha falado da rejeição. E eu coloquei uma parte que o pastor colocou aqui, ó. Nem toda rejeição é perda, é realinhamento. A história me diz que quando José foi atrás dos irmãos novamente, os irmãos tramaram uma cilada e falaram assim: não, vamos jogar ele em algum lugar, vamos matar ele. O que nós vamos fazer? Irmãos fazendo isso, hein? Por causa do sonho que ele teve, que gerou inveja e ódio, né? Por causa do sonho. Ele falou assim, eles decidiram lá: vamos jogar no buraco, vamos ver o que a gente faz depois. Jogou ele no buraco. Joguei no buraco. Resultado: ele foi vendido para os ismaelitas, que foram embora com ele, escravo. Eu fico imaginando José, meus irmãos. José perguntando assim: tá, mas e o sonho? Cadê o sonho? Cadê o sonho? Mas a história vai me contar, meus irmãos, que ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu fiel a Deus, porque lá na prisão que ele ficou, lá na casa de Potifar, ele foi muito abençoado lá. A Bíblia vai nos dizer que ele foi abençoado naquele lugar. E Potifar colocou ele no escalão abaixo dele para cuidar da casa dele. Ele teve tentações lá, não foi, igreja? Ele teve situações lá que ele teve que sair. Deus colocou ele na fartura. Só que nesse período ele já tinha se esquecido do sonho. Mas lembra, igreja, lembra, meus irmãos, você pode esquecer do seu sonho, mas Deus não esquece do seu sonho. Deus está lá com o seu sonho guardado, porque o sonho é de Deus. O seu sonho alinhou com o sonho de Deus, alinhou, vai dar certo. Amém? E aí, diante daquele problema, ele foi enviado para a prisão. Para a prisão, meus irmãos. E lá na prisão, eu acredito que novamente ele ficou pensando assim: meu Deus, eu fui tão fiel ao meu pai, eu fui um homem tão cheio de caráter, né? Eu era leal ao meu pai, leal aos meus irmãos. Eu estou aqui na prisão agora gelada, fria, talvez passando fome também, né? Lógico, ele perguntou: cadê meu Deus, né? Por isso que eles falam que eu estou segurando para não entrar no tema do outro, porque tipifica Jesus, né? Porque lembra, se vocês lembrarem, meus irmãos, lá na cruz, quando Jesus estava lá na cruz, ele falou assim, antes da cruz, né? Ele falou assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez na prisão José pensou da mesma forma, porque ele não se lembrava mais do sonho. Até que um dia, meus irmãos, 2 presos estavam lá, e Deus deu mais um dom para ele, que é de interpretação de sonhos. Interpretou sonhos.
E ele interpretou sonhos, aconteceu o que aconteceu, um morreu e o outro voltou a servir o faraó. E o faraó, o que aconteceu com o faraó? Ele sonhou, um dia sonhou, 2 anos depois ele sonhou, precisou de um intérprete de sonho. E cadê esse intérprete? Ninguém conseguia interpretar esse sonho, ninguém conseguia interpretar esse sonho. Aí o copeiro, depois de 2 anos, mas não foi o copeiro, meus irmãos, foi Deus. Tudo tem um momento certo, falou assim: eu sei de um hebreu que está lá na prisão. O hebreu, cabeludo, barbudo, né? Ele interpretou no sonho e deu certinho. Ele vai interpretar seu sonho. Mandou chamar José. Ele estava lá na prisão. Mandou chamar José. José se preparou. Foi até o faraó, todo bonito, e falou assim: eu estou aqui. Aí o faraó contou o sonho para ele. Quando o faraó contou o sonho para ele, agora interpreta. Ele falou assim, atenção, ele falou assim, ó: não está em mim. Deus é quem dará a resposta. Amém? Atribui a Deus, meus irmãos. Em nenhum momento, o que eu falei? Em nenhum momento ele deixou Deus. Ele em nenhum momento ele tirou o foco de Deus. Em nenhum momento, sofrendo, foi para a casa de Potifar, desceu para a prisão. Em nenhum momento. Agora estava quase chegando a hora do sonho dele se realizar. O sonho dele se realizou e a gente sabe que ele virou o governador. Coloca para mim Gênesis 42, 9. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, naquele reinado dele, pode falar assim, ele estava no governo, né? A terra ficou sem produtividade, todo mundo passando fome. E os irmãos dele foram lá para o Egito, em busca de alimento. Quando José viu os irmãos, olha o que a Bíblia diz: então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, e disseram: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. Isso aqui foi uma estratégia que ele usou, né? Ele estava nervoso. Quando ele lembrou do sonho, foram: meus irmãos, agora eles vão... Gente, José ficou brabo essa hora, prendeu todo mundo, mas ele se lembrou do sonho. O que eu quero dizer, para não entrar no tema do próximo: sonhe, igreja, não deixe de sonhar, igreja. Eu quero que um dia olhar para o irmão e falar assim, ó, lá vem um sonhador. Aquele irmão sonha, aquele irmão empolga a gente, o Espírito Santo está nele. Crente não anda de cabeça baixa, crente anda adorando a Deus de cabeça erguida, rindo, adorando a Deus. Sonhe, igreja. Ninguém pode impedir os sonhos de Deus. Ninguém pode impedir os sonhos de Deus. Deus usa situações para cumprir o propósito dele. Ele acrescenta dons no caminho. Permaneça no propósito, igreja, mesmo em meio às dificuldades. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Ele trabalha na sua vida mesmo quando você não vê. Igreja, sonhe. Continue a sonhar. Irmãos, ouse a sonhar. Deus quer escrever uma história sua, do seu sonho. Amém, igreja? Levanta glorificando o nome de Deus. Amém. Filipenses diz assim, ó: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Jesus Cristo. Amém? Quantos tem sonho aqui, igreja? Amém. Continue sonhando, igreja. Amados irmãos, por um acaso eu estou olhando de longe, temos alguns irmãos aqui que queiram aceitar Jesus e queira fazer parte desse sonho. Só levanta a mão. Aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Todos são crentes? Amém. Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor.
Eu te peço agora, Senhor, que abençoe esses irmãos no nome do teu Filho Jesus, Pai amado. Que eles possam continuar a sonhar, Senhor, e que esses sonhos sejam direcionados por Ti, Pai amado. E que possamos ver aqui testemunhos, Senhor, da Tua glória derramada em cada lar, Senhor. Eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, igreja.